coragem não é a ausência do medo. A coragem é o ato de você agir, de você tomar conta dos resultados, apesar do medo que você pode estar sentindo. Ser corajoso é enfrentar esse sentimento que num primeiro momento parece te limitar. Mas antes disso, vamos falar sobre o medo. E para isso eu vou usar uma experiência aí que praticamente todos nós já tivemos em alguma fase da nossa infância, da nossa adolescência e talvez se você estiver um espírito jovem aí da sua fase adulta. Quando você se depara com uma montanha-russa num parque de diversões muito grande e por algum momento você sente medo. Naquele momento que você sente medo, as informações que te vêm na tua cabeça são: será que revisaram todos os parafusos dessa parafernália gigantesca aqui? Será que colocaram óleo o suficiente para que isso deslize e que não tenha um problema? Será que a pessoa que andou antes de mim não deixou cair alguma coisa no trilho, trancou? E você quase pode se imaginar caindo, despencando e todo o entorno que iria acontecer dentro daquilo. Você pensa, será que esse parque aqui realmente faz as revisões? Será que esse não é o grande momento? E aí você escuta alguém do outro lado do parque dizendo uma palavra qualquer, como quem diz: caiu! E tinha caído um sorvete de uma criança no chão, e aí você pensa, esse é o sinal do universo que ele está me dando, porque vai cair essa montanha-russa. E aí você encontra milhares, centenas. Quando o seu cérebro, com medo, já não consegue mais se agarrar nas milhares de possibilidades de tragédias futuras, ele busca para te provar, para assinar embaixo as tragédias passadas. Então o teu cérebro te lembra de quando você era criança e talvez você deu toda uma manutenção na sua bicicleta para dar uma volta e você passou óleo, você encheu o pneu e quando você foi andar, de repente a correia soltou e você ficou sem bicicleta, talvez você caiu, talvez não. E aí você pensa, apesar de todos os cuidados, algumas coisas acontecem igual. E aí o seu cérebro também te traz aqueles noticiários que você nem lembra com muita clareza, mas que você sabe que em algum lugar você já viu ou já leu sobre brinquedos que deram super errados em parques de diversões e tragédias envolvendo crianças e adultos. E você pensa, realmente eu não devo subir nessa montanha-russa. Bom, esse é o serviço do medo. Ele está ali para te parar. Se você não for a pessoa que encara essa montanha-russa com medo, talvez você pare em algum momento, olhe e pense: uau, ela é grande. Você não identifique como medo, mas você identifique como um sinal de atenção. É grande. Porém, o seu corpo automaticamente, a sua cabeça bem trabalhada, automaticamente já te mostra as infinitas possibilidades de bem-estar, de você transcender alguma coisa que você ainda não fez, de experimentar um novo, e você nem se depara com todos esses questionamentos, não percebe, não permite que isso cresça dentro da sua cabeça. Bom, mas apesar desse exemplo aí que eu te dei, dessa montanha-russa, eu quero te dizer que o medo, ele é um sentimento fantástico. Ele é um dos principais sentimentos que a gente tem para nos mantermos vivos. Ele está totalmente a serviço da sobrevivência humana, ele está totalmente ao seu serviço. O medo, ele está aí para te impedir de que você faça coisas totalmente irresponsáveis. Ele está aí para te impedir que você passe dos limites físicos que o seu corpo aguentaria. O medo está para manter o seu sistema arcaico, o seu sistema primal funcionando. O que a gente erra é que a gente identifica o medo como algo que veio para nos parar. E ele, na verdade, está ali para nos alertar, para que a gente possa administrar com consciência quais são as melhores escolhas, mantendo um estado de atenção, um estado de vigília, né? O que seria um estado de vigília? No caso da montanha-russa, por exemplo, esse pequeno disparo de medo, mesmo quando ele chega na pessoa que não deixa ele desencadear dentro do corpo, faz com que ela acione um estado de vigília, que é: quando eu entrar na montanha-russa, eu vou deixar os meus braços dentro do carrinho, eu vou prender o cinto de segurança com cuidado, eu vou ajudar a pessoa que está do meu lado se ela precisar, eu vou escutar as orientações do profissional que está dando as orientações. Então, esse modo de vigília é o serviço, porque se a gente não tem ou se a gente não sente essa pequena fisgada da consciência que o medo traz, nós não acionamos esse estado de vigília e, sendo assim, nós seríamos irresponsáveis e provavelmente em alguma situação descuidados a ponto de perder a vida. E o nosso medo está a serviço da vida, né? Desse sistema arcaico que quer sobreviver.
Então, entender o medo é fantástico para conseguir compreender como ele age dentro da nossa vida, como ele pode nos ajudar. Assim como todas as outras coisas que a gente vivencia, compreender como algo atua em você é a chave para que você faça essa atuação de trazer resultados positivos. Ok? Vou até repetir isso para que fique bem compreendido. Entender como algo age sobre você é a chave para que essas ações te tragam algo positivo. Num sentido de, num relacionamento, compreender como um relacionamento impacta você é a chave para compreender como você pode tornar isso com efeitos positivos. Compreender como num ambiente de trabalho determinados colegas impactam você é a chave para que você consiga lidar bem com aquilo, de repente evitar situações que não te deixam felizes, ok? Ok, então voltamos a falar do medo. Então, o ser corajoso não é não ter medo, né? Seria totalmente besta a gente falar sobre técnicas para não ter medo, porque o medo está a serviço da vida, o medo é bom, todos os sentimentos são bons, os sentimentos eles são um sistema de regulação interna e eles estão todos fazendo as suas atividades para que nós tenhamos uma vida melhor. Então não há nenhuma intenção em minimizar um sentimento, não há intenção em eliminar a tristeza, eliminar a raiva, eliminar o medo, eliminar nada. Nós queremos apenas aprender a lidar para que eles possam nos fornecer o melhor que há neles, ok? Então esse medo, que na verdade nada mais é do que um alerta de estado de vigília, um alerta de que um cuidado maior agora precisa ser feito, um alerta de que nesse momento eu espero que você, corpo físico, esteja atento e totalmente vigilante. Esse estado é um estado extremamente importante, ok? Ele é importante. Então, se tu para de respirar, por exemplo, né, tá com um amendoim e coloca no nariz e parou de respirar, não consegue abrir a boca, digamos, aquilo te apavora, te dá um medo e esse apavoro faz tu forçar aquele amendoim pra fora. Esse exemplo foi péssimo, né? Mas enfim, esse medo, essa angústia, esse estalo que te dá é o que faz o teu corpo ter reações rápidas para que tu sobreviva, ok? Muito, muito, muito importante agradecer ao medo pelos momentos aonde ele te alertou. Agora, permitir que ele te limite é um problema muito grande. Então, o que é que pode me fazer o medo não trabalhar a meu favor? A minha relação com o medo. Muito comum, pessoas que sofrem de distúrbios do pânico, crises de ansiedade, carências afetivas e distúrbios emocionais e psíquicos que tenham relação com esse medo de ficar sozinho, medo de morrer, medo de adoecer, medo de perder um ente querido, medo de mudar, enfim. Essas pessoas que desenvolvem crises emocionais, elas estão sempre ligadas à relação mal aplicada com o medo. E o que é uma relação mal aplicada com o medo? Bom, ela é uma relação mal aplicada com o dinheiro, é a mesma coisa. Sabe quando você dá pro dinheiro um poder maior do que ele tem? Sabe quando as pessoas se perdem, se vendem, acabam com a sua moral por conta de dar pro dinheiro um valor maior do que ele tem? Assim é com medo e assim é que se geram essas situações psíquicas descontroladas, descompensadas. Por quê? Porque a pessoa dá pro medo um tamanho maior do que ele tem. Ela pega uma situação, por exemplo, onde alguém adoece ou alguém perde o emprego e ela olha para aquilo, como ela tem medo daquilo, ela paralisa. Quando ela paralisa, ela se torna inútil, no sentido de não posso mais contribuir com essa situação porque eu paralisei diante dela. E também a pessoa se torna um problema, porque a pessoa que está, né, o problema que está acontecendo, que é a perda de emprego, a dificuldade de saúde, não pode mais ser visto com tanta atenção, porque alguém tem que dar atenção para essa pessoa que paralisou no medo. Então, quem paralisa no medo, além de se tornar inútil, se torna parte do problema. Então, saber controlar o teu medo é um serviço social que tu faz para tua família. É um serviço que tu faz para o teu meio. Permite com que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor junto com você. Porque você controla o seu medo. Isso é importantíssimo. Compreender, então, gente, que o medo não é inimigo.
Porém, esse medo, ele também não tá ali pra te se agarrar nele, também não é teu melhor amigo. O medo é um alerta. O medo é um policialzinho com um apito na boca. Ele daqui a pouco, apita, tu olha, ok, beleza, e foi. E obrigado. E segue. Reajusta a rota se precisar, mas segue. Ok? E vamos juntos, cada vez mais desenvolvidos, sabendo lidar com as nossas emoções. Ok? Esse é um dos grandes... Como eu tô ok, né, hoje? Ok. Esse é um dos grandes ganhos, um dos grandes aprendizados na gestão de pessoas, tá? A gente vai fazer uma série um pouquinho mais pra frente em relação à gestão de pessoas, mas eu quero que tu comece a pensar sobre, dentro dos teus relacionamentos, vamos colocar isso como um exercício agora? Vou pegar um papel aqui, porque aqui na alma do negócio é tudo assim. Não tem muito script não, as ideias vão vindo e a gente vai fazendo. Vamos colocar um exercício, eu vou escrever aqui e depois eu coloco aqui embaixo também pra te imprimir se tu quiser, mas facinho, né? Então vamos lá. Tu pega uma folha de papel aí e tu vai colocar 5 sentimentos, tu vai escolher 5 sentimentos teu, ok? 5 sentimentos. Então eu vou escrever aqui os meus, mas se tu quiser mudar algum, tu muda. Eu vou colocar a raiva, eu vou colocar a alegria. Eles não precisam ser bons nem ruins, tu põe o que tu quiser, ok? Eu vou colocar o medo. Eu vou colocar a tristeza. E eu vou colocar também a frustração. Esses sentimentos, essas sensações aqui, tu escolhe o que vier na tua mente, tá? Eu não programei nada, botei aqui o que veio na minha mente. Então, depois de você escrever, eu vou deixar aqui embaixo pra ti já escrito, só o campinho, tu só preenche. Tu vai fazer um risquinho nele ali, ó, e coloca do lado, preenche do lado desse sentimento, como ele influencia os teus relacionamentos. Vamos colocar uma coluna para relacionamentos pessoais e uma coluna para relacionamentos profissionais, ok? Vamos colocar 2 colunas. Você vai escrever, por exemplo, a raiva. Nos meus relacionamentos pessoais, algo bom e algo ruim que a raiva me traz. Então, nos meus relacionamentos pessoais, o que a raiva me traz de bom? Bom, ela me dá uma força para definir os meus limites. Então, se às vezes no relacionamento pessoal, quando eu me encontro com a raiva, eu consigo definir os meus limites e colocar a minha voz ativa. O que a raiva me traz de ruim nos meus relacionamentos pessoais? Olha, muitas vezes eu ofendo, machuco as pessoas pela minha própria dor quando eu tô com raiva. Então, essas seriam as minhas colocações boas e ruins no sentimento da raiva. Em relacionamento profissional, como a raiva me beneficia? Bom, a raiva me beneficia porque quando eu fico com raiva de alguma coisa, eu acabo me esforçando para conseguir fazer ainda melhor. Então, a raiva, para mim, é um grande motivador para que eu seja melhor. Quando acontece uma situação profissional e que eu não tenho o resultado que eu queria, aquilo me gera uma raiva no primeiro momento. E como eu me responsabilizo pela raiva, eu penso, bom, então na próxima vez eu vou fazer melhor para ter o resultado. Então, a raiva é um grande impulsionador. Vou abrir um parênteses aqui, tá? A raiva é um dos melhores sentimentos para te impulsionar para a vida. Mas eu demorei muito tempo para compreender a raiva. E nos meus relacionamentos profissionais, como é que a raiva é negativa? A raiva é negativa quando, por conta de eu ficar com raiva de alguma coisa, eu perco a lucidez e deixo de achar soluções mais tranquilas, porque eu tô simplesmente pensando naquele sentimento. Então eu vou colocar aqui embaixo esse exercício que tu faz, ele é um exercício sobre sentimentos, não especificamente só sobre o medo, mas ele vai te ajudar a analisar nesse momento como é que os sentimentos interferem e contribuem nos teus relacionamentos pessoais e profissionais, ok? Nossa, ficou muito interessante a junção desses 2 temas aqui. A gente começou falando de medo e agora a gente terminou falando sobre a correlação desses sentimentos, incluindo o medo nos teus relacionamentos. Espero que você faça aí. Quem gostar, coloca pra mim um comentário aqui embaixo desse vídeo, porque me ajuda muito a saber o que faz sentido na tua vida, ok?